Olá! Que bom encontrar você a bordo. A partir de agora você vai assistir ao programa Aeronauticando. Todas as quintas-feiras, um novo vídeo sobre aviação, explicado de forma clara, rápida e direta, sempre com algo interessante sobre avião ou sobre aviação. Inscreva-se. Sente-se, aperte o cinto e voe alto conosco. Decolagem autorizada. No episódio de hoje, pneus de avião, resistência surpreendente nos pousos e decolagens. Quando o avião toca a pista, milhões de passageiros prestam atenção ao que vem depois do toque, desaceleração e soltar o cinto, mas poucas pessoas pensam no que acontece na parte de baixo da fuselagem, os pneus. Eles suportam cargas enormes, aquecem muito, aceleram do zero à velocidade do solo em frações de segundo e precisam funcionar sem falhas críticas. Hoje vamos entender por que esses componentes aparentemente simples são na verdade obras de engenharia, e como eles são projetados, testados e mantidos para manter voos seguros. Pode parecer simples, mas os pneus de avião são verdadeiros heróis da aviação. Eles precisam suportar pressões gigantescas, velocidades altíssimas e ainda garantir a segurança em pousos e decolagens. Diferente dos pneus de carros, que enfrentam esforço constante, os pneus de aeronaves trabalham em momentos críticos e extremos, sendo responsáveis por segurar toneladas de peso em poucos segundos. Os pneus de um avião têm funções muito além do que imaginamos. Eles absorvem o impacto no momento do toque na pista, permitem a rolagem suave, suportam todo o peso da aeronave em repouso ou durante o táxi, garantem a frenagem eficiente e ainda auxiliam nos rolamentos durante decolagens e pousos. Nos aviões comerciais mais pesados, esse trabalho é distribuído por meio de conjuntos com múltiplas rodas. Essa configuração reduz a carga individual em cada pneu e varia conforme o modelo da aeronave, tornando possível que gigantes da aviação possam operar com segurança em pistas ao redor do mundo. No exato momento do pouso, os pneus do avião enfrentam uma das condições mais extremas de todo o voo. A roda chega à pista praticamente parada e totalmente livre para girar, enquanto o solo passa sob a aeronave a altíssimas velocidades. Em uma fração de segundo, o pneu precisa acelerar de zero até acompanhar a velocidade do avião. Essa transição gera um choque inicial, resultado tanto do impacto vertical quanto da fricção imediata com o asfalto. Em aeronaves comerciais de grande porte, a velocidade de toque costuma variar entre 120 e 160 nós, o que corresponde a cerca de 220 a 300 km por hora. Imagine a quantidade de energia que precisa ser absorvida e dissipada nesse instante. Parte dessa energia se transforma em calor, aquecendo rapidamente a borracha, enquanto outra parte se dissipa na deformação momentânea da estrutura do pneu. É por isso que nos segundos iniciais do toque, os pneus enfrentam o seu maior desafio: suportar o arranque brutal e a elevação instantânea de temperatura sem falhar. Os pneus de avião são fabricados com borracha sintética de altíssima resistência, reforçados por múltiplas camadas de nylon ou Kevlar. Essa estrutura garante flexibilidade e, ao mesmo tempo, a força necessária para aguentar deformações intensas. É como se cada pneu fosse uma verdadeira armadura projetada para resistir a pressões que podem ultrapassar várias vezes a de um pneu comum de automóvel. Os pneus de avião são verdadeiras peças de engenharia, projetadas para suportar condições muito mais severas do que aquelas enfrentadas pelos pneus de automóveis. Eles são formados por múltiplas camadas que garantem resistência e durabilidade. A carcaça é reforçada com materiais como nylon e, em alguns modelos mais modernos, fibras de aramida, conhecidas comercialmente como Kevlar, que oferecem leveza e grande resistência. Essas camadas são dispostas em lonas sobrepostas, enquanto os talões são reforçados com cordas de aço, o que garante a fixação firme do pneu na roda, mesmo sob pressões extremas. Toda essa estrutura é envolvida por compostos de borracha de alta performance, formulados para resistir a impactos, deformações rápidas e altas temperaturas. O enchimento também é especial. Em vez de ar comprimido, usa-se nitrogênio seco. Essa escolha reduz as variações de pressão causadas pela umidade, além de oferecer maior estabilidade térmica e menor risco de ignição em condições de superaquecimento. O liner, que é o revestimento interno dos pneus sem câmera, sofreriam muito mais dano se ar comprimido fosse utilizado no lugar do nitrogênio. A banda de rodagem tem um desenho simples, sem sulcos complexos como vemos nos pneus de automóveis. O objetivo não é oferecer tração em curvas, como nos carros, mas sim garantir o rolamento suave, o aquecimento controlado durante pousos e decolagens e o escoamento da água para evitar aquaplanagem.
Além dos materiais utilizados, existe também uma diferença importante na construção dos pneus radiais e ortogonais. Os ortogonais também são chamados de diagonais ou convencionais. Nos pneus convencionais, as lonas de reforço são dispostas em ângulos cruzados, geralmente entre 30 graus e 40 graus, formando uma malha mais rígida e resistente a impactos. Esse tipo de construção oferece grande robustez, mas gera mais aquecimento durante o uso, o que pode limitar sua vida útil em operações muito intensas. Já nos pneus radiais, as lonas são dispostas de forma perpendicular ao talão, com cinturões de reforço que estabilizam a banda de rodagem. Isso permite melhor dissipação de calor, maior flexibilidade lateral e uma durabilidade superior em alguns tipos de operação. Embora mais modernos, os radiais ainda não substituem totalmente os ortogonais, porque cada modelo de aeronave é certificado para um tipo específico de pneu, e a escolha depende do equilíbrio entre desempenho, peso e resistência exigidos pelo projeto. Um detalhe impressionante é a pressão de nitrogênio dentro desses pneus. Enquanto um pneu de carro tem, em média, 30 psi de ar, os pneus de aviões comerciais podem chegar a 200 psi ou mais de nitrogênio. Essa pressão é equivalente a quase 7 vezes a de um carro e é essencial para suportar o peso de uma aeronave carregada, que pode ultrapassar facilmente centenas de toneladas. No momento do pouso, a situação é extrema. O avião toca a pista a velocidades que podem variar entre 240 e 300 km por hora. Nesse instante, os pneus, que estavam parados, precisam ir de zero a essa velocidade em frações de segundo. O impacto gera calor, fumaça e ruído, mas os pneus foram projetados justamente para resistir a esse esforço brutal sem falhar. A fricção gerada no contato com a pista aquece os pneus rapidamente, podendo alcançar temperaturas elevadíssimas. Para evitar falhas, eles são construídos com compostos especiais que resistem ao calor intenso. Além disso, contam com sistemas de proteção, como fusíveis térmicos que abrem para liberar a pressão antes que o pneu venha a explodir em situações extremas, como frenagens de emergência. Antes de serem aprovados para uso, pneus e rodas de avião passam por rigorosos ensaios de certificação. Eles são submetidos a testes de carga, impacto, resistência térmica e até ciclos repetitivos de fadiga, simulando centenas de pousos e decolagens. Só depois de atenderem a todos esses requisitos é que recebem a certificação oficial de órgãos reguladores como a FAA, Administração Federal da Aviação nos Estados Unidos, e a EASA, Agência Europeia para a Segurança da Aviação na Europa, que substituiu em 2003 a antiga JAA, Autoridades Unidas da Aviação. Entre os riscos mais sérios para pneus de avião está o chamado FOD, ou detritos de objetos estranhos. São fragmentos soltos na pista, como pedaços de metal, pedras ou ferramentas esquecidas, que podem perfurar um pneu durante a decolagem ou o pouso. Quando isso acontece, o pneu pode se fragmentar e lançar detritos a altíssimas velocidades, atingindo a própria aeronave. Um exemplo histórico foi o acidente do Concorde, no aeroporto Charles de Gaulle, em Paris, no ano 2000. Um fragmento de metal na pista perfurou um pneu, e os pedaços lançados danificaram a asa e causaram um incêndio devastador. Esse episódio trágico levou a mudanças importantes em inspeções de pista e no reforço da proteção de tanques de combustível. Para reduzir esses riscos, os aeroportos realizam rotinas conhecidas como caminhadas FOD, onde equipes percorrem fisicamente a pista em busca de objetos estranhos. Além disso, contam com inspeções visuais, iluminação adequada, relatórios constantes de FOD e turnos de limpeza programados. Tudo para garantir que cada pouso e decolagem aconteça com o menor risco possível. Logo após o toque no solo, entra em ação um dos momentos mais críticos para os pneus, a frenagem. A enorme energia cinética acumulada pelo avião precisa ser dissipada em poucos segundos, e grande parte dela se transforma em calor. É por isso que os pneus e freios aquecem intensamente durante o pouso. Para evitar que as rodas travem e causem desgaste irregular ou até estouro, existe o sistema anti-skid, que funciona de forma semelhante ao ABS dos automóveis. Ele ajusta a pressão hidráulica dos freios em tempo real, garantindo máxima eficiência de frenagem sem perder aderência. Além disso, o calor gerado precisa ser dissipado rapidamente. Os pneus, a roda e o próprio sistema de freios são projetados para suportar temperaturas altíssimas, e alguns aviões contam com ventilação forçada ou dissipadores que ajudam a reduzir esse calor entre um pouso e outro. Graças a essa combinação de pneus reforçados, freios potentes e sistemas inteligentes de proteção, o avião consegue parar em segurança mesmo após pousos em pistas curtas ou em situações de emergência. Os pneus de avião não são simplesmente utilizados até se desgastarem por completo.
Existe um rigoroso programa de inspeções e manutenção preventiva que acompanha cada ciclo de pouso e decolagem. A cada voo, a equipe de solo verifica cortes, bolhas, objetos incrustados e o nível de desgaste da banda de rodagem. Quando o pneu atinge um limite pré-determinado de desgaste, ele não é descartado imediatamente. A maior parte passa por um processo de recauchutagem, no qual a carcaça original, ainda em boas condições, recebe uma nova camada de borracha. Esse processo pode ser repetido várias vezes, prolongando muito a vida útil do pneu e reduzindo custos operacionais. Mesmo assim, há limites bem definidos de ciclos e de horas de uso estabelecidos pelos fabricantes e autoridades reguladoras. Esses limites garantem que o pneu seja retirado de operação antes que qualquer falha estrutural possa ocorrer. Graças a essa combinação de inspeções constantes, recauchutagem de qualidade e substituição programada, os pneus conseguem manter sua confiabilidade e segurança, mesmo enfrentando esforços extremos a cada pouso. Mesmo sendo tão resistentes, os pneus de avião não têm uma vida longa. Em aeronaves comerciais, cada pneu pode suportar entre 200 e 300 pousos antes de precisar ser substituído ou reformado. Já em aviões menores, esse número pode variar bastante. O que importa é a segurança. Qualquer desgaste é monitorado de perto para garantir que o pneu esteja sempre em perfeitas condições. A cada voo, os pneus passam por inspeções visuais rigorosas feitas pelos mecânicos em solo. Trincas, cortes, objetos presos na borracha e até o nível de desgaste são observados. Em grandes manutenções, eles podem ser recapados, ou seja, recebem uma nova camada de borracha, prolongando sua vida útil sem comprometer a segurança. Mesmo com toda a robustez e os cuidados de manutenção, os pneus de avião podem falhar em condições extremas. Situações como o estouro durante uma decolagem ou no momento do pouso exigem procedimentos de emergência muito bem treinados pelas tripulações. Se um pneu estoura durante a corrida de decolagem, o comandante precisa avaliar rapidamente a velocidade da aeronave em relação à chamada V1, que é a velocidade de decisão. Abaixo dela, o procedimento é abortar a decolagem com frenagem máxima, contando com sistemas de anti-skid e spoilers para manter o controle da aeronave. Acima da V1, a decolagem deve prosseguir e a emergência será tratada no ar, com lista de checagem e verificação anormal específica e coordenação com a equipe de solo para um pouso seguro. No pouso, um pneu estourado pode gerar vibrações, redução da eficiência de frenagem e até perda de controle direcional. Por isso, os pilotos são treinados para utilizar os freios de forma balanceada, os reversores de empuxo e, em casos mais graves, pedir a assistência dos bombeiros de aeroporto. Esses procedimentos, aliados ao preparo das equipes de solo e ao suporte da infraestrutura aeroportuária, mostram que até mesmo diante de falhas críticas, a segurança da operação continua sendo a prioridade máxima. Clique no like para não esquecer, e aproveite também para se inscrever e ativar o sininho, para o YouTube notificar você quando tiver vídeo novo aqui no canal Aeronauticando. Tudo isso nos mostra que por trás de algo aparentemente simples como um pneu, existe uma combinação de engenharia avançada, manutenção especializada e operações rigorosas. E é exatamente essa soma de fatores que garante a segurança e a confiança da aviação moderna. Hoje você viu por que os pneus de aeronave são peças críticas, desde a construção com camadas reforçadas e enchimento por nitrogênio, até os procedimentos de manutenção, recauchutagem e as proteções de frenagem que reduzem a carga sobre eles. Entendemos também os riscos associados ao FOD e por que eventos raros, mas graves, como o acidente do Concorde, levaram a mudanças operacionais importantes em aeroportos e frotas. E que tenho muito mais coisas para contar que são impossíveis de incluir em tão pouco tempo de vídeo. Na próxima quinta, vou explicar o que é e como funciona alguma coisa muito interessante no avião ou na aviação. Quero saber a sua opinião sobre esse episódio. Qual a importância desse conteúdo para você, sugestões de mais temas e tudo o que você quiser comentar sobre o canal Aeronauticando. É só colocar aqui nos comentários. Para saber mais sobre o tema deste vídeo, veja nossa recomendação de leitura aqui na descrição. Compartilhe com os amigos. Sua participação e sugestões serão a minha navegação para mais conteúdos interessantes. Te espero lá e bons voos!